Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Lutas e tribulações, como nós falamos, cercaram a vida de Davi sempre. Mas aquilo que ele viveu foi um grande testemunho para as gerações futuras. Aquilo que Davi viveu se tornou um instrumento para fortalecer muitas pessoas do mundo inteiro de gerações futuras. Porque nós vemos na vida de Davi o quanto esperar no Senhor, de fato, é o caminho e como o Senhor é bom para aqueles que o buscam. No Salmo 34, em que ele está louvando a Deus por ter livrado da presença de Abimeleque, de um inimigo, ele nos diz no versículo de 4 a 8: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou, o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi conta a experiência graciosa dele diante da luta que ele estava passando, diante das perseguições, do sofrimento, da angústia. E ele diz o que aconteceu: eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Quando eu não tinha ninguém, eu busquei aquele que sempre se mostrou disposto a receber os que o buscam, que nunca lançou fora aqueles que clamam por ele, que sempre acolheu. No momento em que ele está sozinho, ainda que não literalmente estivesse sozinho, porque outras pessoas também fugiam com ele, mas que aquele pequeno grupo fugia na perseguição de Saul, fugia para se esconder em outros lugares. Davi foi ao Senhor e ele diz que quando ele buscou o Senhor, Deus o acolheu. É como alguém que está fugindo do inimigo e entra numa casa, numa cidade, numa casa e é acolhido. Davi não foi acolhido pelo Abimeleque, Davi não teve segurança na cidade, Davi não se sentiu e não foi protegido por pessoas ao redor de Israel, nessas cidades nas quais ele foi para fugir da perseguição, mas quando ele foi ao Senhor, ele foi acolhido. Ou seja, quando os homens não nos acolhem nas nossas lutas e perseguições, nos nossos sofrimentos e angústias, quando os homens não abrem suas portas para nos acolher e nos receber e cuidar de nós e nossas necessidades, Davi encontrou no Senhor o acolhimento e nos estimula a fazer o mesmo. Deus o livrou de todos os seus temores, ele o acolheu e deixou Davi guardado e protegido para que os inimigos não pegassem Davi. E então, nessa experiência de Davi, ele nos estimula a fazer o mesmo. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Façam mesmo. Quando eu busquei, o Senhor me acolheu e me livrou do mal. Quando eu fui ao Senhor, quando eu clamei, Deus ouviu o meu clamor, atendeu as minhas preces, as minhas orações. O Senhor acolheu a minha vida, mesmo sendo eu pequeno. O Senhor ouviu a minha voz, mesmo eu sendo insignificante, e então me livrou dos males. Façam mesmo. Davi nos estimula, sempre que precisarmos, irmos ao Senhor, na certeza de que Deus sempre acolhe aqueles que o buscam, porque Deus é bom. Por que Deus acolhe as pessoas, mesmo quando elas não merecem? Porque Deus é bom. Porque a sua bondade é de eternidade a eternidade. E Ele prometeu graciosamente não lançar fora aqueles que vão a Ele. Jesus deixou bem claro que nenhum daqueles que vão a Ele serão lançados fora, antes são acolhidos, são guardados em sua casa, são guardados em seu poder. E Davi está dando testemunho disso.
E ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se nós entendermos o anjo do Senhor como literalmente um anjo, nós temos aqui uma referência ao papel, à atividade dos anjos de Deus na relação com o povo de Deus. É raro dentro do evangelicalismo nós falarmos disso, mas nós vemos na Escritura que os anjos têm o papel de cumprir a vontade do Senhor, dentre as quais proteger o povo do Senhor. E ele diz que o anjo do Senhor acampou-se ao redor dos que o temem, de Davi. Davi viu que o Senhor enviou seus anjos para o guardar, para o proteger. Davi viu que Deus usou de seus anjos, ou seja, veja que Deus é tão bom que usou seus ministros para cuidar daquele que aflito foi lá e recorreu ao Senhor. Os homens costumam mandar embora aqueles que, sendo humildes, recorrem, aqueles que na sua miséria clamam, mas Deus nem mesmo poupou, está destinando seus ministros para socorrer aquele aflito, o Davi. O anjo se acampa ao redor. Se entendemos o anjo do Senhor como uma referência a Cristo, o enviado de Deus, então mais ainda, teremos não só o amor de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus, manifesto enviando anjos, ministros de Deus para guardar, proteger o seu povo, mas teremos mais ainda o amor de Deus manifesto na cruz do Calvário, em que Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, foi enviado para nos salvar e nos livrar de nossas tribulações, do pecado que, por causa dele, nos conduzia à ira vindoura. De qualquer que seja a forma, Deus mostra sua graça e misericórdia. E ele então exclama para nós, dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugie. Prove. No dia da angústia, clame a Deus. Prove. Nas necessidades, coloque diante de Deus. Prove. Em todos os momentos da vida, recorra ao Senhor e verá as portas abertas para acolher o necessitado, para receber o que precisa dele, e ouvidos dispostos para ouvir o clamor, de forma que feliz é o homem que, em vez de procurar o refúgio nos homens, que não encontra nos homens as portas abertas para ser acolhido em suas necessidades, mas recorre ao Senhor, porque no Senhor sabe que tem refúgio verdadeiro. Bem-aventurado é o homem que procede dessa forma. Então, coloque sempre a sua vida diante do Senhor. Deus quer. Jamais pense que quando buscamos ao Senhor estamos aborrecendo, fazendo Deus perder seu tempo conosco, porque Deus é tão bom que Ele chama aqueles que precisam para recorrerem a Ele, para irem a Ele. É claro que muito mais do que ir a Deus somente nos momentos de dificuldade, Deus nos ensina que Ele quer que nós vivamos com Ele e para Ele no dia a dia, para que nossa vida esteja guardada sempre nele, porque só Ele pode nos guardar do pecado, só Ele pode nos guardar do mal, só Ele pode nos livrar da ira vindoura. Ele quer que nós vivamos com Ele e para Ele, porque Ele nos fez para isso, para vivermos para a glória dEle. E a manifestação da bondade dEle nas nossas vidas, em todo o tempo, Ele é glorificado. Portanto, Deus não se cansa de abençoar os que recorrem a Ele. Deus não se cansa de socorrer os que recorrem a Ele. Deus não se cansa de ajudar, auxiliar aqueles que clamam aflitos e precisam de sua graça e sua misericórdia. Então não deixe de buscar. Prove a bondade de Deus, para que você mesmo seja uma testemunha da bondade do Senhor diante de todos os homens. Que o Senhor, então, abençoe aqueles que recorrem a Ele, e nós vamos orar por isso. Senhor Deus amado, muito obrigado por tuas misericórdias, porque no mais profundas angústias do ser humano, nós sabemos que podemos recorrer a Ti, porque o Senhor é bom, não é por quem nós somos, é por quem Tu és, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão e por Tua graça, de forma que em nossas necessidades
Nós glorificamos o teu nome quando recorremos a ti, para que se manifeste entre todos os teus atributos, ó Deus santíssimos, e assim seja engrandecido o teu nome como Salvador de todos aqueles que te buscam. E nós apresentamos nossos clamores, Senhor, os clamores de uma igreja que vive, Senhor Deus, no mundo que jaz no maligno. E por isso tantas vezes somos afligidos, somos angustiados, somos perseguidos, somos maltratados. Tantas vezes, Senhor Deus, precisaremos bater à porta do Senhor para sermos acolhidos em teu lar, a fim de sermos livrados dos inimigos que à espreita vão atrás de nós para tentar nos destruir. Ah, Senhor, nos acolha sempre, para que na tua bondade nos alegremos e para que esta tua bondade glorifique o teu nome. Que o Senhor receba a nossa oração e acolha-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.